Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar de amostragem Monte Carlo ou simulação Monte Carlo, também como é muito conhecida. O termo é amostragem porque ela se trata de uma técnica de amostragem com base em números aleatórios, né, na distribuição do comportamento. Por isso que se fala muito simulação, mas é uma amostragem, né? Nessa aula de hoje, a gente vai fazer um exemplo na planilha eletrônica. Então, é, é importante que vocês tentem fazer junto. Estamos dando continuidade à parte da análise de sensibilidade. Vimos na aula passada que a gente variava só um parâmetro para fazer análise de sensibilidade. Na técnica, né, da amostragem Monte Carlo, a gente pode variar mais de um, né? E tem uma vantagem, né, é, de poder gerar também possíveis observações naquele comportamento. Então, e a gente vai fazer aqui um exemplo aqui, rapidinho, para a gente poder aplicar isso. Só, desculpa. Aqui. Pronto, procedimento geral esboçado a seguir, utiliza a amostragem Monte Carlo, né? Também chamada de simulação, técnica de amostragem aleatória, para obter amostras de tamanho N, né? Então, você pode obter, né, de acordo com o tamanho da amostra que você quiser, para os parâmetros selecionados, né, nas alternativas formuladas. Esses parâmetros espera-se que variem de acordo com a distribuição de probabilidade estabelecida. Então, você pode ter dados históricos e ter essa distribuição, a gente pode até fazer em algum software específico. Aqui a gente vai fazer na planilha eletrônica, utilizando os dados da questão, até porque é um problema que a gente não conhece o comportamento. Mas se tivesse comportamento, já poderia também colocar essa distribuição desses dados. Mas às vezes a gente não tem acesso a isso, então também a gente pode utilizar e deixar que aquela amostra varie nos parâmetros que a gente deseja. Garante tomar decisão sobre o risco, todos os outros parâmetros de uma alternativa são considerados certos, ou seja, são conhecidos ou podem ser estimados com precisão. Uma hipótese importante feita usualmente, que nem se perceba, né? Seria isso. A hipótese importante feita usualmente que se perceba todos os parâmetros são independentes, ou seja, a distribuição de uma variável não afeta o valor de nenhuma outra variável alternativa. Isso é chamado de propriedade das variáveis aleatórias independentes. Então, assim, a gente não vai poder, não, as variáveis têm que poder variar independentemente uma da outra. Aí aqui, deixa eu só, agora foi. Estou com dificuldade aqui no meu mouse, desculpa, gente. Aí, né, aqui tem os passos da simulação Monte Carlo. Primeiro, aqui tem de acordo com essa referência aí também, que está lá no final. Formule as alternativas, né? Cria cada alternativa na forma de que se pode ser considerada pelos métodos de engenharia econômica e escolha a medida de valor qual se deseja se basear na decisão. Determina a melhor forma para calcular a medida de valor. Então, primeiro é essa, né? Você vai formular a alternativa A, B, né? Aí determinar os parâmetros de variação, né? Selecione os parâmetros de cada alternativa serem tratados como variáveis aleatórias. Estime esses valores para todos os parâmetros certos na análise, né? Então, você vai fazer isso para poder saber onde a gente vai aplicar essa amostragem de Monte Carlo. Determine a distribuição de probabilidade, determine se as variáveis é discreta ou contínua e descreva a distribuição de probabilidade para cada alternativa. Utilize as distribuições padrão, onde for possível, para simplificar o processo de amostragem e preparar a simulação computadorizada, né? Então, a gente vai determinar qual é o comportamento de cada variável, né? É isso que eu falei. Se você tiver dados históricos, você pode pegar esses dados históricos para poder fazer essa previsão. Mas, se não, você pode fazer as estimativas de comportamento para poder gerar as variáveis aleatórias. Passo 4 é a estimativa da amostragem aleatória em si. Então, aqui na planilha eletrônica, a gente vai usar uma formulazinha chamada aleatório, para poder fazer essas estimativas. E depois a gente vai calcular o parâmetro que a gente está
tem que calcular baseado nessas variáveis, né? Calcula de medida de valor. Aí, descrição dessa medida, né? A gente vai ver o comportamento, como foi os dados. A gente pode colocar também, calcular a média, né? Para naquela amostragem que nós fizemos, de 30, né? 50, né? Amostragens, qual foi o resultado médio, a variação, desvio, né? Aí a gente vai poder também ter um parâmetro de comparação. E, por fim, tirar as conclusões, tá? E a gente vai fazer um exemplo para esse caso aqui, tá? Ivone da Silva é CEO de uma rede de 50 academias de ginástica no Brasil. Um vendedor de equipamentos ofereceu a Ivone duas oportunidades a longo prazo para aquisição de novos sistemas de exercícios aeróbicos, sendo que os clientes pagam a taxa mensal de acordo com a utilização. Como atrativo, a oferta inclui uma garantia de receita anual para um dos sistemas durante os primeiros 5 anos. Uma vez que esse é o conceito de geração de receita novo e totalmente arriscado, Ivone deseja fazer uma análise mais cuidadosa de cada alternativa, né? Então, só já tem a dica, né? A gente não tem dados históricos desses valores, né? Aí a gente tem o sistema um que o custo de aquisição é 12 mil, e a gente não sabe o valor que a gente vai ter nesses 7 anos, tá? E sem nenhum valor recuperado lá no final de vida útil. Já o 2 ele tem um valor de aquisição de 8 mil, é, não há nenhum valor recuperado, mas a gente sabe que a gente tem uma garantia que nos 5 primeiros anos tenha uma receita de 5 mil. Já esse equipamento ele pode ser útil durante 15 anos, mas o número exato não é conhecido. E também a gente não sabe essa receita de 6 a 15 ou até o final desse período, né? Que seja ele, também a gente não sabe isso. O cancelamento do contrato é só permitido depois dos 5 anos iniciais. Então, a gente tem certeza que vai durar 5 anos e esses 5 primeiros anos a gente tem 1.000 de receita. A TMA que a gente vai considerar aqui vai ser 15% ao ano. Primeiro passo lá naquela, né, que a gente fez aqui, né? Tem os passos aqui da simulação, né? Formular as alternativas. Aí a gente vai formulando. A gente tem alternativa que são em relação ao sistema um e o sistema 2. Aqui no livro ele sugere o VP, né, que é o valor presente, mas como são tempos de vidas diferentes, né, eu considero mais adequado usar o VUL, né, que é o valor uniforme líquido, que a gente não tem essa restrição, não precisa calcular o MMC. Então, aqui a gente vai trabalhar com o MMC. Mas aqui é só pegar o valor do valor presente, né, e fazer em anuidades, né, usar um fator pagamento ou um U dado P, né, um A dado P, né, o fator. Então, a gente tem as alternativas A do sistema um e o do sistema 2. Aqui os parâmetros de variação, na questão, ele diz aqui que para o sistema um a gente sabe que tem essa aquisição de 12 mil e isso dura 7 anos. E a receita nesse um até o 7 ela pode variar de menos 4 mil até 6 mil. Então, aqui a gente tem essa variação de receita, que a gente não sabe qual é. Já no sistema 2 a gente tem aquisição de 8. Aí nos 5 primeiros anos, a gente tem essa constante de 1.000, né? De 1.000, nos 5 primeiros anos. E aqui diz que no, entre o 6 e o até o final da vida desse sistema 2 pode variar entre 1.000 e 6.000, sendo que os incrementos são de 1.000, ou seja, você vai de 1 para 2, mas não pode de 1 para 3, tá? E a outra variável que a gente tem que determinar é o tempo, né? Que pode variar de 6 a 15 anos. Tá ok? Então, aqui a gente vai usar esses parâmetros. A gente tem aqui uma deduçãozinha do VP, mas a gente agora vai fazer na planilha eletrônica os outros passos, que seria, né? A distribuição de probabilidade, a amostragem aleatória, o cálculo do valor de medida. A gente vai fazer tudo agora na planilha eletrônica, tá bom? Aqui
Vocês podem dar uma pausa aqui para copiar, né? Essa aqui não precisa, né? Que aqui é só explicando os sistemas, né? O sistema um a gente tem esse comportamento, lembrando que de 1 a 7 a gente não sabe esse valor, né? Na verdade, a gente vai usar a amostragem aleatória para isso, né? Data de simulação Monte Carlo aqui. Ou amostragem Monte Carlo, né? Que a gente vai usar para determinar. A gente não sabe também, nesse segundo, essas receitas. E nesse sistema 2, além desses valores aqui em amarelo, a gente também não sabe se vai durar nesse período aqui, né? Para o sistema 2, que é de 6 a 15. Então, tudo isso a gente tem que determinar, tá? Aí, isso aqui vocês vão copiar, né? Aqui é os valores simulados de uma amostra de 30. A gente vai fazer uma amostra de 30, usando a simulação Monte Carlo. Ó, 30. Aí a gente vai ter um número aleatório para o primeiro parâmetro do fluxo de caixa um, do fluxo de caixa do sistema um. Aí a gente vai ter um outro número aleatório para o parâmetro do fluxo de caixa do sistema 2, que é essa parte aqui, né, que a gente precisa determinar. E um terceiro, né, número aleatório para determinar os anos do sistema 2 também. Pronto. Aí deu uma pausa, copie, né? E eu vou continuando aqui. Agora, depois que vocês conseguiram voltar, a gente vai gerar aqui o número aleatório. A gente vai usar a fórmula aleatório do Excel. Abrir e fechar. Esse aleatório, se vocês colocarem aqui, né, a explicação dessa fórmula, diz assim: retorna um número aleatório entre 0 e 1, tá? Eu vou usar um artifício para poder gerar esse número aqui aleatório. Vamos lá. Eu vou, só prestem atenção aqui numa coisa, ó. Vou pegar esse aleatório e vou multiplicar por 100. Então, se eu multipliquei o número que varia de 1, né, de 0 a 1 por 100, né, de 0 a 1 por 100, a gente vai ter isso aqui, pode chegar no máximo a 100, né? A gente chega no máximo a 100. Se a gente pega esse, só para ficar aqui, então vamos explicar uma coisa aqui para ficar mais fácil. Ó, a gente está pegando esse número aqui, ele vai variar de 0 a 100. Tudo bem? Se eu multiplico esse número aqui vezes 100, ele vai variar agora de quanto, né? Essa multiplicação vai variar de 0 a 10.000. Tudo bem? Então, o valor máximo aqui é 10.000. Se eu pegar esse 10.000 e subtrair de menos 400, aliás, esse 10.000 não. Esse valor aqui e subtrair por menos 4.000, no pior caso, se aqui for zero, eu vou ter esse valor igual a menos 4.000. E no melhor caso, eu vou ter aqui 10.000 menos 6, 6.000. Que é justamente a variação que eu quero, né, nesse sistema 1. Aqui, ó, menos 4.000 a 6.000. Só que aqui a gente vai fazer isso, tá? Vamos só apagar. Então, a gente vai pegar esse valor aqui, vezes 100. Nem preciso colocar parênteses. Menos 4.000. Só que aqui eu quero trabalhar com valores inteiros para poder incluir o zero ou até o limite, tá?
Que aí vai ter esse arredondamento, né? Aí eu vou pegar isso aqui e vou dividir por 100, só para poder chegar até os limites. Ó, vou botar inteiro. Ó, aqui a gente vai ter valores mais inteirinhos e nesses limites, tá? Só que, ai, desculpe, aqui não tem para os outros porque eu não fiz, né? Ó, aí aqui tá variando, só que aqui eu tenho, como eu dividi por 100, eu tenho que multiplicar depois aqui por 100. Ó, percebam que aqui, ó, 2.800 menos 900, 5.600. Então, ele gerou uma amostragem aleatória aqui para esse fluxo de caixa de 30, variando de menos 4.000 até 6.000, que é o que a gente estava querendo. Tudo bem? Agora vamos para a outra alternativa. Aí aqui, gente, nesse segundo, a gente vai fazer a mesma estratégia desse aleatório vezes. A gente nem precisaria fazer esse aleatório vezes 100, mas a gente. Fernanda, botar só aleatório aqui. Botar só aleatório, vamos dizer que está variando de 0 a 1, que é uma porcentagem, né, uma probabilidade. Vamos botar isso na nossa cabeça agora, nesse ponto. E a gente sabe que esse aqui vai ter, no fluxo de caixa 2 tem essa outra coisa, gente. Vocês vão ver que toda vida que eu der um enter aqui vai mudar os valores, porque esse aleatório vai mudando. Aí, quando a gente terminar a simulação aqui, a amostragem, a gente vai copiar como valores para fazer a análise do VUL, tá bom? Mas, por enquanto, a gente vai deixar assim, meio que mudando. Aí, na próxima, né, a gente tem essa... A gente sabe que esse valor do fluxo 2 ele varia de 100, de 1.000 a 100. E a gente poderia fazer uma probabilidade aqui, por exemplo. Qual é a probabilidade de ser 1.000? É uma em 6, não é isso? E isso aqui para todos, né? Todos têm um em 6. E a gente poderia colocar aqui a probabilidade acumulada, que seria, por exemplo, aqui na primeira seria igual a essa, nessa segunda, o resultado dessa probabilidade do 2.000 e anterior. E no final, a gente tem 100. Então, a gente poderia usar esse fator aqui, nessas probabilidades, para preencher usando aleatório. Só que a gente vai usar, como ele varia de 0 a 1, que é justamente a mesma variação aqui da probabilidade, então a gente pode usar o comando se. Nesse caso, a gente vai usar um se dentro do se. Aqui, por exemplo, a gente vai ter se, ó, esse valor é maior ou, aliás, menor ou igual a 0,166,7, né? Que eu acho que é esse o valor aqui da probabilidade. A primeira. É. Aí você vai colocar, se for verdadeiro, coloca 1.000. Aí se não for verdadeiro, aí eu boto outro se. Que qual é a próxima faixa agora? É a de 2.000, que tem que ser até 0,33, né? Se esse valor é menor ou igual a 0,333. Se for verdadeiro, coloca 2.000. E se for, se for falso, se for falso, eu vou entrar com o próximo se. E aí já vai ser na próxima faixa, que é até 3.000. Que é 3.000, que é 50, né? 0,50. Menor ou igual a 0,50. E aqui eu venho, se for verdadeiro, eu coloco 3.000. 3.000. E se for falso, eu venho com outro si. Aqui menor ou igual. Aí o próximo é 0,67.
Vou botar mais casas, né, para permanecer. 4.000. E aqui, aqui vai ser o último si. Por quê? Porque se não entrar nessa próxima faixa, já vai ser os 6.000, né? Porque se for menor igual a 8.333, vai ser 5.000. Se não, quer dizer que é maior. Então, 6.000. E eu fecho meus cis. Ó, aqui. E aqui a gente tem a variação, ó, de 1.000. Então, a gente está construindo o quê? As 30 observações para fazer a análise de fluxo de caixa. Análise do VUL, né, na verdade. E aqui, por exemplo, o ano, né? O ano a gente vai usar um aleatório, multiplicar. O ano pode ser, porque até 5 é certeza no sistema um, né? Aqui, ó, só voltando. Até 5 é certeza. Ele pode variar aqui, esse sistema, aliás, sistema 2 pode variar de seis aqui até, até 15. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um valor aqui de... Então, na verdade, até 6, né? Assim, é 5, ele vai, né? 5 é garantido, né? Então, ele vai até começar o sistema 6, na verdade, né? Até o 6 ele está garantido. Então, se é até 6, então eu vou somar 6 no máximo a um valor, né? Mais um 15 menos 6, que é... Quem é 15 menos 6? 9, né? Por quê? Porque eu sei que eu vai até 6 no mínimo, e o outro aqui eu posso somar até de 0 a 9. Porque se eu somar de 6 mais 9, vai dar 15. Então, aqui eu vou usar esse aleatório. Eu tenho em vista o que eu quero lá nos resultados, tá, gente? Vamos dizer, manipulo esse aleatório. Aleatório eu não manipulo, ele vai dar o que ele dá. Mas o valor para poder gerar a amostragem de acordo com o que eu pretendo. Então, aqui o aleatório vezes 1.000. Aleatório vezes 1.000, ele é vale de 0 a 1, então ele vai variar até 1.000. E se eu pego até 1.000, vamos dizer, até 1.000, multiplico por 0,09. É 9, né? Então, é justamente o que eu tenho que somar. Eu posso somar no inferior 0 e no máximo 9. Então, eu pego esse valor aqui, né? Boto o inteiro também para ficar. Eu pego esse valor vezes 0,09. Então, a gente vai ver aqui que isso aqui vai variar de 0 a 9, ó. Tá vendo, ó? Que é justamente o que pode ser somado. Só que eu tenho que somar com os 6 primeiros períodos, tá? Aí aqui eu já tenho minha simulação, tá? Tenho minha simulação. Então é isso que a simulação Monte Carlo mostragem vai fazer. Agora eu tenho os possíveis dados. Tenho 30 amostras, por exemplo, nessa primeira aqui. Eu tenho meu fluxo de caixa igual a 30, 3.000. Então quer dizer que para esse caso eu recebi 3.000 nessa faixa. Aí para o fluxo 2 eu recebi 6.000 aqui, ó, nessa outra faixa. E durou 10 anos. Então, acabou aqui, ó, nos 10. Na próxima, eu vou ter é, aqui, ó, o fluxo aqui é menos 3.100, então aqui vai ser menos 3.100 no sistema um. Aí, para o sistema 2 recebi 5.000 aqui, e para a variação dos anos, eu fui até o sexto ano só, né? Então, que foi até aqui, né? Só completou os 5 primeiros e acabou no sexto, tá? Então, essa foi a simulação. Aí, depois que a gente tem essa simulação, aí eu copiei os valores, né? Aqui, já um valor aqui meio que feito, ó.
Eu copiei os valores para a simulação, né, dos fluxos que eu tinha em cada um, ó, para o sistema 1, aqui para o sistema 2 e o ano, e calculei o VUL, né, o VUL para cada sistema. Usando aqui, usei o fator, a fórmula pagamento, né, para calcular o VUL. Aí, se alguém tiver dúvida nesses cálculos, depois podem me procurar, né, mas já é algo que a gente já viu das passadas, mas a gente está calculando para cada, então tem 30 amostras, né? 30 valores. Aí nesses 30 valores, a gente tem aqui esse comportamento. Por exemplo, sistema 1, eu tenho 8 VULs, né, de 30 maior do que zero. Então, a gente tem 26% de valores maiores. O sistema 2, a gente tem um valor maior, que é 14. A média do VUL do sistema 1 é negativa, do outro, do sistema 2, positiva. O valor mínimo do sistema 1 é menos 6.000 e lá vai. Sistema 2, 1.000, menos 1.000 alguma coisa. Já o máximo do sistema 1 é maior do que o máximo do sistema 2. Então tem aquela questão, né, do risco, né? Enfim, aqui tem um risco maior, mas pode ter um lucro maior, mais compensação você pode perder mais. E o desvio padrão, né? A gente percebe que o sistema 1 ele varia bem mais do que o sistema 2, tá? Então, aqui seria o comportamento. Então, com a simulação, por exemplo, antes a Ivone não tinha nenhuma noção de o que escolher. Agora ela tem os cenários, né? Então, aliás, são uma amostragem de 30, né? Comportamento na amostragem aleatória. E aí ela pode ter uma escolha à medida que ela, à medida da decisão, do comportamento, né? Saber se é um risco ou não, em relação ao comportamento dos dados, tá bom? Então é isso, tá, gente? Tentem fazer os cálculos aqui, né, desses VPLs. Aqui, só uma dica. Eu sempre gosto de fazer, por exemplo, aqui, para esse do fluxo 1 é mais tranquilo, porque é só você somar o valor uniforme da aquisição, né, dos 7 anos, mais esse fluxo aqui, né, que varia de 1 a 7, né? Então já está em anuidade, então é bem mais fácil. Mas aqui para o 2, a gente tem uma questão que, por exemplo, aqui a gente tem esse valor dos primeiros anos, a gente tem que trazer para o valor presente e depois fazer o valor uniforme de acordo com o número de períodos que a gente tem, né? E aqui seria ele no valor presente e depois de acordo com o período que a gente tem. E o mais complicadinho é esse outro aqui. Por exemplo, nesse caso de 6, a gente tem que trazer para o ano 5, né, esses valores, né? Usando o fator lá, aqui eu usei o valor presente, né? E preenchendo os valores aqui uniformes, só que o número de períodos vai ser o total que eu tenho menos 5, tá? No caso aqui, 9 menos 5. Aí depois eu trago esse valor para o período zero e depois que eu faço o valor uniforme para os períodos que eu estou analisando, nesse caso aqui 9. Para você fazer certinho, eu geralmente faço aqui o cálculo, né, usando aqui as fórmulas para esse simulação, né, eu faço aqui. Aí uso as fórmulas para ver se bate, para depois colocar aqui. Aí quando eu vejo que bateu tudinho, aí que eu venho para cá e puxo, tá? Só essa dica aí que vocês podem utilizar para fazer. Mas são conteúdos que nós já vimos, né? Então, aqui tem. Mas o final que nós queremos, assim, na simulação Monte Carlo, é isso aqui, né? Esse comportamento aqui para comparar, né? Então, a gente tem 30, a gente não tinha nenhuma amostragem, agora a gente tem 30 e pode comparar, tá bom? Então, era isso e encerro por aqui.